Bom dia, Caião, bom dia, Braulio, bom dia, galera do Papo de Graça. Tô aqui com meu grande amigo Serginho, sempre encontro ele aqui na prainha. Estamos trabalhando muito e aí batendo papo aqui com ele, ele queria deixar para você aí um pedido, uma ajuda e um conselho. Fala aí, Serginho, é o Caio Fábio. Caio Fábio, boa tarde já por enquanto. Pessoal, queria te fazer uma pergunta, irmão. O que eu faço para me livrar da droga? Já fiz de tudo, fui pra igreja, já fui batizado, entendeu? E eu não consigo, sempre dou aquele jeitinho e eu queria uma solução, uma palavra de... Se me desse uma palavra, uma solução. Fala comigo, responde pra mim. Olha aí, Caião, ele quer saber aonde ele encontra a força do querer. A força do querer. Para se libertar, porque vira e mexe ele se levanta e cai e não consegue viver uma constância. Qual é o tipo de consciência que ele precisa nesse momento para poder se livrar dessa escravidão que tem atrapalhado a conduta, a vida dele, a paz, arrancado a paz do Serginho? Então, essa é a minha pergunta, que você respondesse pra mim. Obrigado, tudo de bom, fico com Deus, Jesus abençoe a tua vida e a minha também. Maravilha, Caião, um beijo grande e, como sempre, até a próxima! Ah, Serginho, querido, é duro. Mas a primeira consciência que se precisa ter é que nenhum viciado, nenhum adicto, nenhum dependente fica livre sozinho. Não fica. Sozinho não dá. Mais do que nunca, a pessoa precisa de parceria. E de parceria consciente. Não aqueles parceiros que ficam codependentes, que vão ficando doentes da doença do dependente. Não. Parceria. Como arranjar parceria com esse nível de consciência é difícil, porque os familiares se envolvem, adoecem da doença do indivíduo, a família se desestrutura. Por isso, o melhor lugar para receber essa cooperação é um lugar sem laços afetivos. Um lugar sem laços afetivos. Portanto, um centro de recuperação. No passado, quando eu me converti no início dos anos 70, havia uma enorme proliferação de centros de recuperação no Brasil, dado ao sucesso do livro A Cruz e o Punhal, e depois o outro livro Foge, Nick, Foge. A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson, que já faleceu, e o Foge, Nick, Foge, um livro do Nick Cruz, que foi um dos discípulos do David Wilkerson. Isso gerou no mundo inteiro, havia muito hippie, muita gente tomando drogas e se aplicando de heroína e de ácido. Tinha muita gente tomando muito chá de cogumelo, com muitas sequelas. E aí surgiram no Brasil inteiro muitos centros de recuperação, porque naquele tempo as igrejas não visavam lucro nem dinheiro, elas visavam salvação, ajuda e libertação do próximo. E drogado não tem dinheiro, por isso é que você não vê campanha para drogado nessas igrejas. Drogado só dá prejuízo. E você não vê mais essas igrejas também criando centros de recuperação, porque centro de recuperação não dá retorno, só dá prejuízo. O retorno do centro de recuperação é a alegria do amor, quando a gente vê as pessoas se desintoxicando e saindo. Então, conquanto tenha diminuído muito o número de centros de recuperação, ainda há alguns. Primeira coisa, portanto, meu filho, é tomar a consciência de que você precisa desse tipo de ajuda. De uma ajuda séria, dedicada, disciplinada, na qual você passe um tempo, sob cuja gestão de vida você passe um tempo. E no Rio de Janeiro tem algumas. Ainda tem um pouco mais no interior de São Paulo. Eu sugiro que você fale com o Pablo, ele pode te ajudar a identificar um lugar desse. Mas você precisa sair do meio, precisa limpar, arar, varrer,
rastelar, suar, abrir sulcos, valas, plantar, colher, ficar ao sol, tomar banho gelado, andar, fazer esporte. Tudo isso você vai ter que fazer, de preferência. Os que melhor se dão são os que conseguem ficar no mínimo 6 meses, mas o melhor é ficar pelo menos 1 ano se recondicionando nesse processo inteiro. Segunda coisa, querido, é saindo de um lugar desse, você não pode acreditar que está curado jamais. Jamais. O indivíduo que viveu dependente de alguma coisa seriamente e depois acha que está curado e que pode de vez em quando dar uma arriscada, pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, está danado. Acabou. Como Jesus disse, o segundo estado é pior do que o primeiro. Então nunca mais, você tem que sair dizendo: eu nunca mais provarei isso, tocarei aquilo ou aquilo outro. Não é por nenhum legalismo, não é por nenhum cerimonialismo, não é por nenhum ascetismo, não. É porque existe uma incompatibilidade essencial, orgânico-psíquica entre mim e esses elementos que em mim já produziram dependência e geraram um condicionamento mental de necessidade de experimentar o tipo de alteração de consciência que eles provocam. Então nunca mais só respirarei ar, só tragarei oxigênio, só beberei água e suco, injeção só para exame de sangue ou transfusão. Chega! E o teu cotidiano vai ter que ser marcado por frequência 2, 3 vezes na semana no NA. NA, Narcóticos Anônimos, toda semana. Vai lá e compartilha com todo mundo com você. Porque, meu filho, esse negócio de dizer: eu fui para a igreja, me batizei para ficar livre, isso tudo é magia. É promessa de crente, de magia de crente. Pega um fraquinho como você e diz: vem para a igreja. Se você frequentar 3 meses e se batizar, você nunca mais vai voltar atrás. Quem dera fosse assim. Não. Está cheio de pastor cujos filhos são drogados e eles internam. Só não deixam ninguém saber. Ou mandam para fora do país, para ninguém ver. Que é para poderem continuar dizendo para os fraquinhos como você que, se forem para a igreja e se batizarem, vão ficar curados. Mas não tem magia em nada, meu filho. Tem trabalho, perseverança, força de vontade, disciplina, decisão. E aquele quebrantamento em fé que diz: eu não confio em mim, eu sei que eu não me basto, eu sei que eu não posso transigir, não posso brincar, não posso nem cheirar, nem fazer cafuné na ideia de acalentar um pouquinho dessa dependência, porque ela vai me tragar vivo. Quem faz assim, fica livre. Quem não faz assim, não fica livre. O ateu que faz assim, fica livre. O crente que não faz assim, não fica livre. A menos que não seja uma coisa tão forte. Ou a menos que aconteça, por exemplo, como aconteceu comigo. Eu nunca fui um micróbio, eu nunca fui um cara que apreciou, por exemplo, cocaína. Eu cheirei pó. Mas nunca fui um aficionado, eu sabia que aquilo fazia mal. Com 15 anos, quando me apresentaram uma carreira de pó a primeira vez, eu cheirei. Eu já cheirei sabendo que broxava. Então, para mim foi extraordinário, porque eu cheirei muitas vezes, mas eu intervalava, porque eu ficava com medo de não estar apto, de ficar inapto, sexualmente falando. Por exemplo, ayahuasca. Eu tomei algumas vezes, mas era o tipo da coisa na qual eu jamais me viciaria, porque é o tipo da onda que alucinava, e eu sempre disse e repeti aqui que eu nunca brinquei com qualquer coisa que pudesse diminuir a minha lucidez, o que eu estava vendo e a minha interpretação. Ácido, tomei muitos, mas não como os meus amigos que tomavam todo dia, às vezes 2 vezes no dia. E eu era extremamente criterioso, crítico.
Depois de um tempo falei, não preciso nunca mais disso, isso altera a consciência. Eu vi amigos irem numa bad trip e não saberem mais voltar. Eu digo, eu não, Deus me livre. O que eu usei com regularidade diária era a maconha, algumas vezes as bebidas alcoólicas. Mas quando eu me converti, o impacto do evangelho foi tão grande que eu digo a você, eu nunca mais pensei em maconha. Eu fiquei, olha, anos e anos e anos e anos sem lembrar que maconha existia. A não ser pelo que os outros me falavam. Eu vivia ajudando hippies, gente com todo tipo de droga e de ingestão de droga, natural e artificial. Então era só por isso que eu me lembrava do tema todo dia. Mas em mim, isso tudo perdeu aquele apelo sôfrego. Aliás, perdeu. Então, não sendo assim uma coisa que explode de dentro para fora, que ninguém pode prever nem prometer que acontecerá, o caminho humano normal é esse que eu te dei. É seguir essa sequência. Tá bom? Esse é o drop do Pablito, querido.